Uma situação fora do normal que chamou-nos a atenção. Um bebê começa a emitir as primeiras palavras aos 3 meses de vida. Como é possível? No hospital não me atenderam porque estão em dúvida. Disseram para ver se amanhã eu vou lá mais, para ver se essa dúvida acaba. E no hospital tem algumas pessoas que foram fazer suas consultas que viram o bebê a falar. Eu, como não tinha levado água, então eu estava sentada ao lado de umas senhoras. O bebê estava a chamar bebê. Depois disse Bete, água. A mãe disse, moça, teu bebê falou, disse sim, o meu bebê quando quer água, ele pede água. A questão familiar, será que na família do senhor José e na família da senhora Martinha já houve um desses casos? Pela minha família, isso é pela primeira vez. Nunca aconteceu. Nunca ouvi nada disso. E sabe se na família da senhora Martinha também já aconteceu uma vez ou não? Provavelmente que ela nunca me contou também disso que tinha acontecido com ela, nunca. Sim, isso é a primeira vez que eu escuto isso, eu tenho uma admiração muito grande. Eu peguei o bebê para lhe fazer calar. Então o bebê, como estava a chorar, minha sobrinha diz, estás a chorar então o quê? O bebê diz, eu lhe pergunto, a quê? Ele grita, água. Então, para tirar uma dúvida, para ver se é água mesmo, eu peço para trazer o biberão do bebê. Lhe dou água, ele bebe normalmente. Ou disse, pediu água e está bebendo mesmo. Outra vez, ele estava no cadeirão, estava a brincar, como não estava a chorar. Depois começou a chorar, então estava a lhe ignorar um pouco. Então o bebê começa a chamar Betty. Então, tipo, como ele ouve, Betty, então começou a chamar. Ou também fica admirada. Então, ontem repetiu de novo, a chamar de novo Betty. Saí, a minha sobrinha que estava com ele disse, Betty, o bebê está te chamando. Eu disse, está me chamando? Entrei lá dentro, o bebê gritou, vem! Depois disse, Betty. A primeira vez, o primeiro nome que estava a chamar é Betty. B. Porque a Betty é a minha irmã que lhe cuida quando eu saio. Então a Betty me disse, Manuela, o bebê está a chamar Betty. Eu disse, o bebê está a chamar Betty. E a minha irmã brincou comigo e disse, já é o primeiro nome Betty. Eu pensei que fosse normal, mas consoante o tempo começou a chamar. Ele quando está no quarto e nós estamos na sala, ele diz, vem. E coisa, de manhã quando sai do sono, chama papá. E ele chama mesmo, vem. Ontem, como era dia dele do peso, levei no Capipa. Antes que eu vou para o Capipa, entre nós mães de bebês começamos a conversar. Eu disse, meu bebê fala. Então, as colegas estavam assim, a duvidar. Lá mesmo no hospital, o bebê disse, vamos. Mas também sabes que os bebês só começam a falar a partir de 1, 2 anos? Isso aí, 2, 3. Mas não assustei muito, como ela já me disse que o bebê já tinha falado. Acreditei só já, como vi, ele mesmo me chamou e me pediu água. O ato de se comunicar é tão natural que alguns cientistas consideram-na inata. No entanto, os mecanismos responsáveis pela comunicação são mais complexos do que se imagina. O cérebro, que é o principal órgão do sistema nervoso, possui sistemas anatômicos e funcionais que permitem o desenvolvimento da linguagem quando são submetidos à influência do meio social. Será que é possível uma criança de 3 meses de idade desenvolver a capacidade da fala? Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Se inscreva no canal e não saia daí. O cérebro humano é constituído por 4 regiões: a região frontal, a região occipital, a região temporal e as regiões parietais. Bem no meio desse órgão passa uma linha chamada fissura longitudinal, que divide o cérebro em 2 metades chamados hemisférios. A linha longitudinal vai dividir o cérebro em hemisfério cerebral esquerdo e hemisfério cerebral direito. A região mais superficial do cérebro se chama córtex cerebral, e os cientistas fizeram um mapa desse córtex, resultando em 50 regiões, conhecidas como áreas de Brodmann.
O centro de processamento da fala se localiza na área 22 de Brodmann, no lóbulo frontal, hemisfério esquerdo do cérebro. Esse centro de processamento, aonde se processa a fala e se organiza os atos motores da fonação, é conhecido em fisiologia como sendo a área de Broca. Uma lesão nessa área, o paciente perde a capacidade de articular a fala de maneira compreensível, uma condição patológica conhecida como afasia de Broca. A capacidade de compreensão da linguagem falada está localizada no lóbulo temporal, uma área conhecida como região de Wernicke, também conhecida como área auditiva da fala ou região posterior da linguagem. Lesões nessa área resultam na perda da capacidade da compreensão da linguagem falada, condição conhecida como afasia de Wernicke. O ato da fonação depende também de circuitos neurais para a movimentação automatizada da mandíbula, língua, músculos torácicos e diafragma. E aí, será possível uma criança de 3 anos falar? As primeiras palavras são emitidas por uma criança quando se chega aos 12 meses de vida, e essa prática vai se amadurecendo ao longo dos 2 anos. A região do cérebro responsável pela fala, a área de Broca, aos 3 meses de vida ainda está virgem, ainda não amadureceu. A criança nesta idade ainda não possui memórias que possam ser traduzidas em linguagem falada pela área de Broca. Ou seja, para alguém poder falar, precisa ter antes a capacidade de armazenar informações numa região do cérebro chamada hipocampo. Essas memórias vão ser posteriormente traduzidas em falas através das ligações neuronais entre os hemisférios cerebrais. Se a criança de 3 meses não possui maturidade cerebral para armazenar informações nem amadurecimento da região de Broca, é impossível que ela fale. A compreensão da linguagem falada é processada pela região de Wernicke. O problema é que para haver compreensão é necessário se ter memória a respeito daquilo que se ouve. Em outras palavras, para a criança compreender o que eu falo, é necessário que ela tenha memória das palavras que ouve, ou seja, é essencial que ela tenha memorizado ao longo de algum tempo de vida as palavras que ouve. E sem a maturação do hipocampo e das outras estruturas cerebrais, é impossível compreender o que se fala quando não se tem memória de palavra alguma. Por isso, a memória é um aspecto fundamental no processo de compreensão da fala. É por isso que você não entende árabe nem aramaico, porque não possuis na memória a sequência de palavras destas línguas que te possibilitaria compreender caso alguém falasse. Um outro aspecto importante no processo da fala é a movimentação dos músculos da face, língua, laringe e faringe, que são controlados pelos nervos cranianos trigêmeo, facial, acessório e hipoglosso. É por isso que uma outra função da área de Broca é organizar e controlar os atos motores para a produção dos diferentes fonemas que constituem então as palavras de uma frase. Resumindo, a criança precisa ter controle motor dos músculos da face, laringe e faringe. O problema é que todos os movimentos que uma criança de 3 meses faz são involuntários. Esses movimentos não dependem dela. Tanto que em fisiologia e em neonatologia, a gente chama esses movimentos de movimentos reflexos. Por exemplo, aos 3 meses de vida, quando a criança está para ser amamentada, o contato entre a boca do bebê e o mamilo do seio da mãe desencadeia o reflexo de sucção, originando um processo de movimentos rítmicos da língua e de outros músculos envolvidos. Ou seja, não é a criança quem decide sugar o leite da mãe. Os músculos da face e da boca são excitados a fazer movimentos involuntários, mesmo sem saber o que estão a fazer. Isso resulta então na nutrição da mãe para o bebê. Se para se alimentar a criança não consegue ter controle voluntário dos músculos envolvidos no processo, imagina para falar. Aos 3 meses de vida, a criança não consegue controlar nenhum músculo do corpo. E quando eu falo nenhum, falo de todos, inclusive aqueles que estão envolvidos no processo da fala. É por isso que aos 3 meses de vida, uma criança está impossibilitada de falar. Alguns curiosos dizem por aí que a criança é um gênio por ter começado a falar cedo.
Meu, não é assim que surgem os gênios. Se inscreva no canal, deixe o seu like, que no próximo vídeo eu conto para vocês quais processos fisiopatológicos estão envolvidos no surgimento de seres humanos com competências cognitivas raras, os gênios. Tchau!